na verdade, a estudar a parte mais científica quando eu estudei no Instituto Federal. Acho que aqui em São Paulo também tem IFE, né? Instituto Federal. Aí eu fazia o ensino médio e aí eu queria fazer um curso técnico. Eu comecei fazendo curso técnico de eletrônica. Legal. Então, a minha primeira, assim, o meu primeiro contato maior com ciência foi como técnica em eletrônica. Eu nunca exerci a profissão, mas fiz o curso, achava o máximo, assim, e achava tudo muito legal. E aí eu fui aprendendo mais sobre o assunto, que eu gostava de cálculo, várias coisas assim. Mas o que me fez fazer física mesmo foi o, o filme que não pode ser nomeado no meu canal, que é o Quem Somos Nós. Tu sabe, aquele filme péssimo, assim. Sei. Só que quando eu olhei o filme, eu achei tudo incrível, assim. Nossa, é quântica, o que isso quer dizer? Aí eu pensei assim, o que eu preciso fazer para conseguir entender isso? E aí era física. E ao invés de eu simplesmente ir pro lado da pseudociência, eu falei, não vou fazer uma graduação em física. E aí, quando eu entrei na física, no primeiro mês eu já descobri que aquilo tudo era uma mentira, o Quem Somos Nós. Já destruiu toda a ideia que eu tinha, mas eu gostei muito de física, principalmente física de partículas, que é a área que eu trabalho, estudo e fiz toda a minha formação. Eu sempre fiz física teórica de partículas, né? Legal. É interessante falar isso, porque muita gente fala, por que tu escolheu fazer física teórica e não outra área, né? Tipo cosmologia, astrofísica. Eu, por exemplo, curiosidade, nunca tive na graduação cosmologia ou astrofísica. Era meio que matéria Eu acho que é optativa. matéria optativa na física. E a física nuclear e de partículas também era optativa. Daí eu optava pelas de física Entendi. de partículas. Eu vi um pouquinho nas aulas de física moderna, que o professor falava sobre o assunto, mas não é um assunto que eu estudei muito a fundo, assim. Então, acho que astrofísica, cosmologia, estuda tudo que é grande. Eu tava Você lá queria estudar o no micro, né? pequenininho, né? E aí eu comecei a estudar. E também outro ponto importante é que o Brasil, ele meio que divide um pouco por regiões o que é mais forte dentro da física. Sim. Então, o Rio Grande do Sul, ele é muito forte em física teórica de partículas ou a parte de fenomenologia de partículas. Então, os grupos, tanto da universidade que eu estudei, que foi a FURG em Rio Grande, quanto a que eu fiz o mestrado à UFPEL, em Pelotas, os grupos são muito focados em Ah, é assim mesmo. física de partículas, a parte teórica. Lá em Rio Grande tinha física dos oceanos também e física médica, mas aí Por causa do Rio Grande é uma das cidades Sim. mais importantes para quem quer. Aliás, você quer trabalhar, estudar coisa que tem a ver com mar, oceanografia, toda essa parte. Rio Grande é um dos polos Não, aí muita gente país. do Brasil todo vai fazer oceano lá na exatamente. FURG, então é um curso muito popular. Eles têm um navio que faz pesquisa, Isso. várias coisas. Aí, esse foi outro motivo de eu fazer a física de partículas, acho que é a influência ali do meio. Sim, E com também certeza. porque quando eu comecei a aprender sobre o assunto, eu fiquei, tipo, encantada, assim. Ah, eu lembro até hoje que a primeira vez que, assim, eu pensei em física de partículas como algo maravilhoso foi o seguinte: a explicação que o professor deu era assim, a gente sempre aprende na nossa vida que os opostos se atraem, que os diferentes vão se repelir. Então, se a gente pensar no átomo, né? A gente tem ali os elétrons orbitando, o núcleo atômico. E o que a gente tem dentro do núcleo atômico, né? Os prótons e os nêutrons. Como que aqueles prótons, se são iguais, eles não estão se repelindo? Como que o núcleo atômico se mantém ali coeso, né? Como que ele fica ali? E eu lembro que eu fiquei pensando assim, nossa, é uma explicação, tipo, Sim. uma pergunta tão simples que faz a pessoa pensar, meu Deus, eu preciso estudar isso. E aí eu falei, não, eu quero entender mais sobre esse assunto. E aí eu fui estudar a física de partículas. Eu sempre gostei muito, assim. Não, isso aí que você falou é legal, porque aí se você vai na URGS ali, a parte de buraco negro é muito forte. Entendeu? E é o que você falou mesmo. O pessoal quer na área de astronomia, você quer estudar exoplaneta, lá na Federal do Rio Grande do Norte. Pessoal, galáxia, tal, não sei o quê. Tem uma galera ali no Valongo, no Rio de Janeiro. Então tem cada lugar mesmo, tem essa... Vira uma tradição, né? Porque ou tem um grupo, ou vem um professor que foi para fora e volta, e ele desenvolve ali aquele grupo e tudo. Então você... É assim mesmo. Mas ainda bem que a área de física tem área para todo mundo também, né? Então aí é aquela área que você mais gostar. E aí você fez graduação lá, mestrado você fez aonde? Então, eu fiz, na verdade, a graduação sanduíche.
Eu fiz 2 anos de graduação. A física, 4 anos, né? Aí eu fiz metade... Na verdade, outro fato curioso é que eu morava em Pelotas e eu queria fazer bacharel. E não tinha bacharel na Federal de Pelotas, era só licenciatura. Aí eu fui fazer na FURG, que tinha bacharel ou licenciatura, que eu lembro que a pessoa, todo mundo entrava no mesmo e depois meio que ia separando o que ia seguir, né? A ênfase que ia fazer. E aí, quando eu estava no meu primeiro ano e meio, mais ou menos, surgiu uma oportunidade de ficar 2 anos em Portugal, na Universidade de Coimbra, com uma bolsa da CAPES, que hoje em dia não existe mais, e que era a bolsa de Programa de Licenciaturas Internacionais. Aí eu queria fazer o bacharelado, mas aí também surgiu essa oportunidade em Portugal, né? E era uma bolsa 2 anos, tudo pago, e eu teria o diploma das 2 universidades. E aí eu pensei, não, eu preciso... Você pensou ainda? Eu já tava lá. Não, e era tipo assim, ó, muito louco, porque a regra era pessoas que estudaram em escolas públicas, que não tivessem reprovado no curso, aí eram as pessoas que poderiam ir, que tivessem ali pelo Uma terceiro média, semestre. Tinha todos uns requisitos, né? Aí eu era, tipo, uma das poucas que cumpria todos esses requisitos, que não tinha reprovado, que estudei em escola pública e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou. E o legal foi que, apesar de eu ter entrado nesse programa de licenciaturas internacionais, a faculdade lá em Portugal era bacharelado, não era licenciatura. Ah, entendi. Apesar de em Portugal eles O programa era, mas... Isso mesmo. Aí, quando eu voltei para o Brasil, sim, eu fiz as cadeiras da licenciatura. Aí, eu fiquei com o título de bacharel em física lá de Portugal, da Universidade de Coimbra, e o de licenciatura aqui do Brasil. Ah, legal. Então, porque aí você podia dar aula, né? eu dei aula um tempo de física no ensino médio, durante estágios, dei aula naqueles cursinhos populares, Sei. né? O cursinho popular também, como voluntária, dei aula particular, fiz muitas Legal, coisas assim. Que legal. E aí eu fiquei 2 anos em Portugal e foi uma oportunidade muito legal. Inclusive lá eu descobri que o nível era muito pesado. Eu não sei como é na USP, né? Mas uma coisa que eu notei de maior diferença na graduação de física Portugal, lá em Coimbra, para minha, era que lá eles focam muito em aulas experimentais. Então, quase todas as disciplinas que eu fiz, por exemplo, física nuclear e de partículas, ondas e ótica, matéria condensada, tinha aula teórico-prática, que era resolver exercício e assistir aula, e os experimentos. Então, a gente tinha, em média, 4 professores por disciplina, 4 ou 5, porque aí na aula experimental, os grupos se dividiam. Então, uma semana tu tinha aula prática de resolver exercícios e outra semana tu tinha aula experimental. Entendi. E aí lá foi a primeira vez que eu tive que fazer relatório de experimento. Não, aqui na USP a gente tem, desde o primeiro A ano. gente tinha lá, no meu primeiro semestre, mas era uma coisa muito básica, não era assim... Aqui vai acompanhando. À medida que você vai andando no curso e fazendo as matérias, sempre tem um laboratório junto. E aí você chega lá na frente, tá louca, que é caótico. A gente não tinha tanto essa parte, pelo menos na minha época, não sei se mudou ou não, mas aí eu cheguei lá. E aí, eu achava engraçado também que os relatórios tinham que ser escritos à mão. À mão. Todos à mão, com propagação de erros, com todas aquelas análises... Barra de erro na mão, gráfico em papel milimetrado. Tudo. Era pouquíssimas coisas que os professores autorizavam fazer no computador. Era, tipo, rara. Só se fosse muito necessário, senão era tudo à mão. E aí foi difícil também. A gente percebeu muito que foram 13 estudantes de física ao todo naquele ano, em 2010. Então, nós éramos os primeiros brasileiros que chegavam lá para fazer tipo um curso junto com o pessoal de lá, com os portugueses, legal. Né? E foi muito legal. E todos nós tivemos assim bastante dificuldade na parte de laboratório. Até a professora deu umas aulas extras, porque também foi a primeira vez que a gente aprendia a fazer, por exemplo, fit de curva, Sim. assim. Ajustar o gráfico. Ajustar o gráfico. Aí usava um programa no computador, eu não vou me lembrar o nome, o Gnuplot, que usava do Linux, né? Ou podia usar, até no Windows funciona, no Mac. Mas aí a professora deu uma aula especial pra gente, porque nós não sabíamos fazer isso. Fazer na mão, na unha ali, né? Aí a professora explicou tudo, explicou como usava o programa. E aí foi legal, assim, daí eu fui aos trancos e barrancos, assim,
No primeiro ano foi bem difícil pra mim, pra adaptação. Mas aí no segundo ano foi super tranquilo, assim. E aí depois eu voltei e fui fazer o meu mestrado na UFPEL. Aí na Federal de Pelotas, com o meu orientador, o Vitor, né? O professor Vitor, se estiver me assistindo, que eu adoro ele. E aí eu queria muito trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa excepcional, assim, um pesquisador excelente, que pesquisa em várias áreas, que ajuda os alunos, que é, sabe aquele professor que está sempre ali te ajudando. Legal. E é aí... difícil, né, ter. Hã? É difícil ter, né? Um professor do mestrado. É, assim, mas ele é muito uma coisa que me ajudou muito da parte dele foi que sempre ele focou assim, vamos publicar um artigo. Então, a gente vai fazer pesquisa de mestrado, pesquisa mesmo, e vamos fazer uma publicação internacional, que vai ser muito importante para ti. E aí, a gente trabalhou no mestrado para isso, aí eu tive minha primeira publicação internacional, e foi muito legal. E aí, foi quando eu também comecei a trabalhar com física teórica, mais fenomenológica, eu posso falar um pouquinho mais se alguém tiver interesse também sobre as diferenças, assim, na área. Mas ele falou para mim assim, o que tu gosta de fazer? Aí eu falei, eu gosto de física e gosto de programação. Aí ele falou, então eu vou te propor um projeto que tem física e tem programação, porque eu sempre gostei muito de programação. Legal. Na eletrônica eu aprendi a programar e foi, assim, muito legal. Eu achava incrível. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com programação. Aí a gente fez bastante trabalho com física e programação. E aí eu decidi depois no doutorado que eu queria fazer um doutorado fora do Brasil. Entendi. Aí eu passei o meu segundo ano de mestrado inteiro, escrevendo a dissertação e procurando oportunidades no exterior. Aí eu, na verdade, eu não sabia como é que funcionava o mestrado no exterior, assim, por conta, entre aspas, porque quando eu fui com a CAPES organizou tudo, então... Você só foi, né? Eu só fui, tipo, o valor da passagem tá aqui, o valor do seguro-saúde, o valor disso, super simples. Aí, eu lembro que no meu mestrado, o professor Vitor, ele falou assim, tem uma escola de física, isso é muito legal, que é uma dica que eu dou para todo mundo que está assistindo, é fazer escolas de física, conferências de física, tem escola internacional. Aí o professor falou assim, não, tem essa escola de física latino-americana do CERN. Então, o CERN, ele tem a cada 2 anos eles fazem... Agora, na pandemia, não sei, mas era a cada 2 anos uma escola latino-americana de física de altas energias. Aí, América Latina, e aí no outro ano era Europa ou Ásia. Entendi. Tipo, eles iam intercalando. Uhum. E aí, na época que eu fui, foi no Equador. Aí, eu me inscrevi, tive que fazer todo o processo e fui uma das pessoas aceitas. E foi muito louco, porque depois eu descobri que tinham inscrições de, sei lá, milhares de pessoas. E eles escolheram poucas. Eu achava que não tinha muita gente inscrita. Entendi. Aí depois, lá eu fiquei sabendo, nossa, que legal que eu fui uma das pessoas aceitas, né? E aí, essa escola abriu muito a minha mente, porque teve gente de toda a América Latina, e aí a gente conversa, porque tu fica 4 semanas, é uma escola, é 1 mês que tu fica num hotel, afastado de tudo, tendo aula todos os dias, manhã, tarde e de noite a gente tinha grupo de estudo, porque tinha que fazer uma apresentação final. Era um concurso final. Quem apresentava o melhor artigo, no caso a gente tinha que ler o artigo, discutir entre nós, e uma das pessoas do grupo ia lá e apresentava, e aí todos os participantes votavam quem era o melhor. Legal. E aí ganhava um prêmio, umas coisas assim, era bem legal. E aí eu comecei a conversar com todos aqueles estudantes da América Latina, e eu comecei a descobrir que eles faziam mestrado na Europa, nos Estados Unidos, doutorado na Europa. Aí, claro, com o passar das semanas, dos dias, tu só vê aquelas pessoas. Aí tu vai fazendo amizade. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas, mas tu tá fazendo um mestrado ou doutorado na Europa, mas quem é que paga? Assim, na intimidade já, né? Quem é tua família? Como que é? Não, eu tenho uma bolsa. Aí eu ganhei uma bolsa, não sei o quê. Aí eu comecei assim, mas como tu ganhou? Aí eu fui indo aos foi aprofundando ali, né? Pra entender como que era. Tipo um vídeo do YouTube, só que com uma pessoa. Aí eu falava, mas como que tu conseguiu? Não, a gente tem que entrar nos sites das universidades. Fazer a aplicação. Aí eu comecei a aprender. Aí quando eu voltei dessa escola... O Matheus esteve aqui, não sei se conhece o Matheus, que é o cara que faz todo esse lance de estudar fora e tudo. Ele explica, tem que ir vendo e aplicando, e cada um tem os requisitos. Tem quase milhares de tipos de bolsas diferentes, né?
Não, tem de tudo, assim. Eu, nos vídeos do canal, eu volto e meia explico para as pessoas como elas... Porque eu não sabia. E eu já estava no mestrado. Então, eu demorei muito para aprender sobre isso. Se eu conhecesse desde a graduação, talvez eu pudesse ter feito muito mais coisa fora. Você já ia começar focada naquilo lá, né? Exatamente. Já cortava caminho. Aí, no segundo ano do mestrado, eu falei, não, eu vou me dedicar para escrever a dissertação e para procurar uma oportunidade fora, né? E aí, eu comecei o ano todo, assim... tu tem que te dedicar todo o teu tempo livre, porque aí começa carta de motivação, carta de apresentação, e isso consome tempo. E aí eu consegui a minha oportunidade na França, com uma bolsa do CNRS, que é meio que a CAPES da França, e aí eu fiquei 3 anos lá, fazendo doutorado. Legal. Não teve nenhuma ligação com o Brasil. Entendi. Aí isso foi uma das coisas que eu pensei também, porque quando tu tem uma bolsa pela CAPES ou CNPq, o tempo que tu fica fora, tu tem que ficar no país. Se tu consegue uma bolsa num nível maior, tu tem que pedir autorização. É toda uma burocracia para eles falarem, não, tudo bem, pode continuar no exterior. E aí eu queria continuar livre. Você aplicou para uma bolsa do país do tal. Do país, da França, isso mesmo. Sem ter ligação, sem ser essas coisas sanduíche, de ficar um tempo lá e tal. Isso mesmo, foi direto lá, porque Legal. Eu queria concluir o doutorado e ser livre para se eu conseguisse ficar lá, se eu fosse para outro lugar. E aí, eu continuei no doutorado fazendo física de partículas também, teoria. E aí, no final do doutorado, eu sabia que eu queria continuar fora do Brasil, que eu queria continuar trabalhando na pesquisa. E é absurdo, assim, a diferença de verbas, dinheiros, entre os grupos lá e aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não tem, assim... auxílios, não tem financiamentos. Acho que a USP é uma das que mais tem, a FAPESP é um dos lugares que mais paga, mas lá no Rio Grande do Sul a gente não tem tanta verba, tanto que nessa escola que eu fui para o Equador, em princípio eu teria que pagar minha passagem, porque não tinha, a universidade não tinha, o programa estava usando todo o dinheiro para conseguir se manter ali, né? Entendi. E aí eu escrevi um e-mail para eles lá da organização da escola, dizendo, olha... tem como dar algum... Porque eles já tinham me liberado da inscrição, que era super cara, porque inclui hotel, não sei o quê. Aí, isso aí eu fui isenta. E aí, quando eu falei que eu teria que pagar minha passagem, eu lembro que a secretária do evento falou assim, como assim? Por quê? Aí eu falei, porque a minha universidade não tem dinheiro e tal. E aí, no final, eles me pagaram a passagem também. Que legal. Ela falou pra mim, aguenta uns 2, 3 dias que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí, depois ela voltou e falou... compra a passagem que chega aqui que a gente vai te reembolsar. Aí foi bem legal. Aí eu fui para a França e quando eu concluí o doutorado lá, eu encontrei uma vaga de emprego no Japão, no KEC, né, que é o acelerador de partículas lá do Japão, o Centro de Física de Altas Energias. E o professor que abriu essa vaga era um professor que eu já tinha usado o trabalho dele, porque é da mesma área. Entendi. E aí eu já conheci o trabalho dele, já tinha lido sobre as coisas que ele fez, e aí eu pensei, nossa... Não, eu acho que eu nunca vou conseguir, mas eu vou tentar. E aí eu consegui, foi bem legal. E aí, por isso que eu fui pro Japão. Aí eu já moro lá uns 3 anos e alguns meses no Japão. E trabalhando nesse QEC aí. Isso, e aí foi uma experiência, assim, é muito diferente. Muito, muito diferente. É outro mundo mesmo, né?